Olá, boa noite. Juliana, você já está por aí? Olha só. Juliana, se você quiser já entrar, me chamar, vou enviar enquanto isso o aviãozinho aqui para algumas pessoas participar da nossa live. Olha só. Boa noite para todos vocês que estão aí. Ver solicitação, Juliana. Deixa eu melhorar minha lâmpada aqui. Oi, tudo bem, Juliana? Tá me ouvindo? Estou ouvindo você. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu estou bem, Juliana. Deixa eu Sejam só, eu acho todos que eu não tô te ouvindo. bem-vindos. Você não está me ouvindo? Está me ouvindo? Gente, eu estou enviando um aviãozinho Agora aqui para sim. algumas pessoas. Isso faz com que mais pessoas vejam a nossa live, porque hoje nós vamos estar falando sobre um método. É um dia esperado por mim, viu, Juliana? Agora sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô esperando esse dia há muito tempo. Ai, que bom, fico feliz. Mas feliz eu fico o tempo todo, né? Por assim, prestes a completar 4.4, Juliana. Isso é uma dádiva. Sejam todos Não, junho, bem-vindos. Como é que o é? melhor mês que vem é junho, porque dia 4 é você e dia 7 sou eu. Eita, esse mês de junho é sucesso. Sim, Então tá, e vou me esperamos. apresentar para as pessoas que não me conhecem. Eu sou Denise, sou psicóloga, sou mãe, sou coach e sou apaixonada em trabalhar com pessoas, em transformar vidas. Eu acredito que essa é a minha melhor forma de me apresentar. Eu sou essa pessoa apaixonada na minha vida e sou apaixonada por transformar vidas. Essa sou eu. E você, Juliana? Conta aí de você, como é que é? Então, gente, eu sou a Ju, né? Sou a Juliana, sou publicitária já há quase 10 anos. Uhum. Conheci a Denise o ano passado, né, com esse trabalho dela de transformar vidas e pessoas. Sou uma das pessoas que ela transformou e vem transformando, porque é um exercício diário, né? Uhum. E assim, eu me encantei por essa história da Denise, por esse processo todo, né, ao longo desse tempo, desse trabalho com ela. E agora que ela está desenvolvendo esse método, que é o Aprenda a Se Amar, do qual eu, né, faço também e comprovo os benefícios diariamente aí. E a gente vem falar desse projeto hoje aqui, que para mim é muito mais que um projeto, porque quando eu conheci a Denise, eu tinha mil ideias, mil vontades, assim, mas eu tinha muitas limitações, porque eu venho, como todo mundo, de um processo, de um aprendizado, onde eu tinha crenças e tenho ainda, né? Uhum. Bloqueios, como todo mundo, para trabalhar. E aí o que a Denise me mostrou e que eu fiquei assim fascinada, né, é que a gente podia transformar não só a nossa vida, mas inspirar pessoas a ter uma transformação positiva através do amor. E assim, Uhum. é claro que a Denise vai falar mais ao longo da live aí, mas somando as experiências que ela já viveu no consultório, enquanto atendia, e somando as experiências pessoais minhas também, eu percebi, junto com a Denise, que a maioria dos problemas que a gente tinha ou enfrenta na vida, né, estão relacionados ao amor ou à falta dele, principalmente ao amor que a gente tem por nós mesmos. Então, quando eu cheguei para a Denise, e foram vários momentos que a gente vive assim, durante o nosso trabalho, teve vários dias que eu falei: olha, não quero mais, não, isso não é para mim, não vou fazer, não dou conta, cansei, tenho vergonha, ou então, tipo, o que, que eu vou falar? Tipo assim, quem que vai me ouvir? O que, que eu tenho de diferente para falar, né? Então, assim, Uhum. sabotadores que a gente tem, que a gente vai colecionando ao longo da vida e que a gente não percebe, né? E aí o que eu fiquei mais encantada com a Denise foi a facilidade que ela tem de tornar consciente esse processo,
de fazer com que eu me enxergasse e pensasse, não, peraí, eu estou negando uma nova oportunidade porque por algum motivo eu não acredito em mim, eu não consigo confiar em mim. Então, eu acho que a principal dificuldade que eu tive, né, para chegar onde a gente chegou hoje, que ainda é muito pouco perto do que a gente pode chegar, Sim. mas foi me tornar consciente de que eu causava ou causo ainda a maioria dos meus problemas. E assim, é muito difícil você não ter quem culpar, porque a gente tem essa facilidade, ou pelo menos eu tinha, de botar a culpa na vida, na falta de oportunidade, ou então E esse em é o tudo que primeiro processo que a gente precisa, né, Juliana? De parar de você tem colocar consciência. desculpa nas coisas, na vida. O processo é seu, a vida é sua e só cabe a você resolver ela. Então, enquanto você não tomar consciência o que você está fazendo, em função de quê, por que você está detonando você dessa forma, e parar, né? Não importa o que fizeram com você, onde você está hoje, é o seu momento, é o agora, é o melhor momento e você pode fazer o que você quiser. Não pense você que é uma tarefa fácil, que você vai mudar a sua noite, a sua vida da noite para o dia. Não, é um processo. E se alguém falar para você que é fácil, duvide. Mas decida, uma vez que você decide, Juliana, assim, e aí aquele processo, hoje está difícil, hoje às vezes a minha sensação é de parar, mas eu já visualizo aquilo que eu quero. E aí, se está muito difícil, eu só descanso, mas eu não desisto. Eu preciso me visualizar nesse lugar, e aí, esse processo de transformar a vida, gente, ó, quem falou aí, eu fico encantada com isso, tá? Josi, né? A Josi sempre me enche a minha bola dizendo que eu sou a base nela. Uma pessoa fantástica, que faz a vida de uma forma fantástica. Tá, beleza. Eu acredito que eu mostrei para ela o que ela tinha de melhor, mas esse recurso era dela, assim como o seu, sabe, Juliana? Então, eu tenho essa facilidade de viver nas pessoas o que essas pessoas têm de melhor. E uma vez que eu percebo isso, eu consigo mostrar para essa pessoa, e se essa pessoa se dispor a entrar nesse processo de dificuldade e fazer do difícil algo fácil, porque inicialmente é difícil você querer a mudança, mas uma vez que você percebe que é possível, aquilo se torna fácil. E aí isso é ótimo. E assim, Denise, uma das coisas que o seu projeto fala, o seu método fala, Uhum. que eu acho incrível. Você só consegue perceber esse tanto de coisas boas em mim, na Josi, nos seus pacientes, nas pessoas que vão serem atingidas pelo seu método, porque primeiro você foi capaz de... Tudo isso já existe em você, porque a gente não consegue ver no outro aquilo que a gente já não tem dentro da gente. Então, tudo isso primeiro você teve que descobrir em você. Então, o seu processo de autoconhecimento, e por isso que eu coloquei muita fé, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem milhares de gurus, de pessoas, de gente que sabe de tudo, e aí arrasta para cima que eu te ensino a mudar a vida. Uhum. Então, a gente fica um pouco assim, ah, não sei. E o que me passou credibilidade no seu caso? Porque você vive o que você promove. Então, para Tudo ver isso coisas boas nas pessoas, Tudo isso primeiro você conecta teve que comigo. fazer um A minha processo. história de Exatamente. vida, a minha escolha, as mudanças que eu tive. A pessoa que eu sou hoje é totalmente diferente de uma Denise há 10 anos atrás. É totalmente diferente de uma Denise de 5 anos atrás. Ou até mesmo da Denise de 1 ano atrás. Quantas decepções, quantas recaídas e quantas vezes eu tive de buscar de mim a minha melhor versão. Então, Sim. tudo isso que eu falo às vezes para as pessoas, eu consigo sentir, por exemplo, de um processo como o da Josi, foi um processo que eu senti quando eu falo assim que é possível você melhorar a sua vida financeiramente, que é possível você melhorar a sua vida no seu relacionamento com seus filhos, porque esse é um processo que eu não estou falando de apenas de uma teoria. Claro que eu tenho muita teoria, tem muito estudo por detrás disso, mas tem sobretudo uma vivência. Eu vivo isso. Então, o dia que eu estou borocochô, a minha dificuldade não me manda fazer um story, que nem esse story eu me recuso a ir a fazer, falar algo que eu não vivo. Entende? O máximo que eu posso falar é, hoje realmente não estou bem. Estou no meu momento aí de entrar em contato comigo, com a borocochô, o máximo é isso.
Mas é isso, é um processo de vivência. Bom, então vamos lá, Denise, deixa eu apresentar você aí para as pessoas e falar do seu método, porque senão a gente vai falar de mim e aí você sabe, né? Uhum. Gente, é o seguinte, o que eu queria que você contasse para as pessoas, Denise, é aquela história de quando a gente se conheceu, como é que a psicologia aparece aí na sua vida, né? O que que te fez partir por esse caminho e o que que você percebeu assim, não, acho que aqui eu vou me dar bem. Então, a psicologia não foi algo que eu escolhi, né, Juliana? Então, assim, eu era apaixonada, eu já trabalhava no hospital, eu trabalhava de ali técnico de enfermagem, e o meu sonho era fazer, então, o curso superior de enfermagem. Porque, na verdade, o que ardia dentro de mim era a vontade de cuidar de pessoas. Então, no momento em que eu trabalhei cuidando de pessoas, ali, colocando um soro, conversando com aquelas pessoas, aquilo me fazia muito bem. Então, eu entendia que eu queria dar continuidade àquilo de uma forma mais elevada. Que eu tinha uma filha pequena e queria crescer e eu queria ofertar o melhor para ela. E eu entendia que no estudo era possível fazer aquilo. Mas venho de uma família muito pobre, muito humilde, né? Mas a minha mãe é uma pessoa muito batalhadora e que me fez sonhar. E eu acredito que o diferencial do ser humano está nos sonhos. E aí eu quis fazer, fui lá e fiz o... Na verdade, nesse ano eu tinha feito vários vestibulares. Mas eu tinha uma universidade específica que eu queria estudar nela. Porque eu tinha ouvido falar que era uma universidade conceituada e tal. E realmente era uma universidade conceituada. Durante todos os anos, aquela universidade ganhou vários prêmios e eu sou apaixonada por ela, porque é a Universidade Paulista. Beleza. Mas olha só, eu fiz a inscrição e na época era código 220, 221, 200, 222, algo assim. E para mim, Do eu curso que no você fala, curso, pode? isso. E para Ah, mim, a minha opção seria enfermagem e a minha segunda opção seria turismo. Porque eu amo viajar e eu penso, se tudo é errado lá, eu vou pro turismo, né? E aí, e aí o que acontece? Quando, aí tá, meu primeiro dia de aula, para mim fazer a matrícula, minha mãe pediu para que eu pegasse dinheiro emprestado e foi uma labuta e tudo. E o pior dia para mim da minha universidade foi o primeiro dia. E aí tá, eu fui para lá e eu crente que eu ia fazer enfermagem. E fui naquele bloco de enfermagem, sala por sala, conferir os nomes que estavam na sala. Fui em todas, o meu nome não estava lá. E aí eu fui lá na secretaria e falei, moça, aí aconteceu alguma coisa, mas meu nome não está lá. Ela procurou o meu nome. E o meu CPF, eu passei para ela, ela olhou para mim e falou assim, você não fez enfermagem, você fez psicologia. Eu falei, o quê? Ela, você não fez. E eu, naquele momento, e assim, eu nunca na vida pensei em fazer psicologia. E eu só pensava, o que eu vou falar para minha mãe? Porque eu tinha uma filha pequena, que a minha mãe estava acreditando em mim, ela ia me ajudar a pagar naquela universidade, porque nem emprego fixo eu tinha, sabe? Como é que eu ia falar? Beleza, Juliana, eu fui para essa sala e eu chorei. As minhas amigas lembram disso, porque eu chorei assim, sabe? Eu chorei no banheiro e tal. E não sabia, assim, as minhas amigas só foi ficar sabendo o motivo do choro tempo depois, porque eu não tinha amizades com ela. E aí, quando acabou a aula, eu fui lá pro final, pensei, como que eu ia falar para minha mãe? E eu olhava para aquele teto, aquele lugar bonito, e pensava, gente, esse lugar não é para mim. Tudo no granito, né? E foi difícil. Sei que, resumidamente, assim, para não delongar isso aqui, psicologia hoje eu faço e faço com muita paixão, porque eu entendo que eu estou a cuidar dessas pessoas de uma forma emocional. Eu entendo que as pessoas hoje estão muito mais adoecidas emocionalmente do que fisicamente. Mas a escolha em fazer psicologia não foi uma escolha minha, mas foi a escolha do meu criador. E não poderia fazer algo melhor. É isso. quando você fala de cuidar das pessoas, e está muito relacionado ao seu próprio método, né? Que é aprenda a se amar e tal. E eu fico pensando o seguinte, quando a gente consegue cuidar de alguém, ou pelo menos a gente só consegue cuidar de alguém, na verdade, quando a gente é capaz de cuidar de si mesmo. Sim. E eu falo isso por experiência própria, porque muitas vezes eu quis cuidar de pessoas ou quis melhorar, e eu tenho essa tendência, né, de achar que sei o que as pessoas têm que fazer para a vida delas, com namorado, com mãe. Eu tenho a tendência de dizer, não, eu sei o que é melhor para você, então faça isso. E muitas vezes, quando a gente é assim, não estou dizendo que é todo mundo,
a gente negligencia a própria vida. Eu fiz isso e faço por muito tempo. Então, tornar isso consciente dói num primeiro momento, porque eu comecei a ver, nossa, por que que eu estou sempre cansada e por que que eu estou sempre cobrando ou esperando que alguém me dê aquilo que eu acho que eu tenho que receber? Então, assim, trazer a consciência que eu não dava para mim o que eu tinha, o que eu achava que eu tinha por direito de receber dos outros, ainda é um exercício. Então, assim, vir aqui e falar disso é lindo, mas no dia a dia para viver isso é um processo de tomada de consciência que a todo tempo eu preciso me lembrar de que não, aquela pessoa sabe o que é melhor para ela, eu preciso respeitar, né? Se ela pedir a minha ajuda ou se ela precisar, eu estou aqui. Mas eu não tenho que assumir o mundo para mim e achar que se eu não der aquele palpite ou se eu não falar, as pessoas não vão saber ficar bem. Mas é um processo e às vezes quando a gente não tem a consciência disso, e por isso que é tão importante o seu método nisso, é um processo que enquanto você não é consciente disso, você sofre muito, né? Sofre muito. Você vai sim, buscar que o outro valorize você enquanto você não está valorizando você. Então, se o outro é mal educado com você, aquilo te incomoda muito. É preciso você tomar uma tomada de consciência que você é você e o outro é o outro. Então, o comportamento do outro diz respeito a ele. O humor do outro diz respeito a ele. Então, se alguém chega aqui batendo a porta e me tratando mal, o que faz com que eu vá tratar essa pessoa mal? Eu sei quem sou eu. Então, se alguém no trânsito buzinou para mim... Até te interrompendo, a questão de quando a gente se magoa muito fácil com as pessoas. Eu acredito que assim, eu estou em transição, né? Nós somos seres em evolução. Gosto de pensar assim, porque gosto de ter o compromisso de que estou perfeita e mudei, e amanhã eu acordo louca pensando tudo diferente. Mas o que é interessante? Eu tenho a tendência, ou sempre tive, de ser uma pessoa considerada sensível. Então, eu me magoo e me magoava muito fácil, porque estava tudo sempre dentro de mim, né? Então, assim, isso que você ensina, que é o que você vai falar agora, tem a ver com a percepção que eu tenho de mim. Porque é como você diz, se eu sei quem eu sou, eu não preciso pegar para mim aquela ofensa do... E esse exercício, para mim, Juliana, é um dos mais complicados. Porque a minha tendência é sempre projetar, ai meu Deus, se tá com a cara feia hoje, será que eu fiz alguma coisa e não lembro? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fui grossa? Então, assim, a necessidade de agradar, o medo de dizer não, são características tão presentes em pessoas que, talvez, como eu, precisam aprender isso que você ensina, né? Sim, uma vez que você entende quem é você e você se fortalece disso, o que vem do outro, isso não vai atrapalhar o seu dia, entende? Porque eu me lembro que quando você falava sobre você, uma fala do outro, um comportar do outro, fazia com que a sua produção ia lá para baixo. Então, percebe? Sim, a instabilidade... uma sensibilidade à crítica exagerada, né? Então, isso é problemático. É problemático para a minha saúde emocional. E a gente faz um monte de coisa no nosso dia a dia, mas a gente não aprende a proteger as nossas emoções. Então, pensa, o quanto nós estamos a trabalhar para se ter tantas coisas, mas nós estamos a ter tudo isso que nós estamos a ir quando a gente se propõe a trabalhar e a buscar, nós estamos conquistando tudo isso, mas quando a gente olha para essas pessoas estão adoecidas emocionalmente. Então, o método, ela chega com essa proposta dessas pessoas ter essa tomada de consciência e proteger as suas emoções, já que eu, enquanto psicólogo, eu tenho essa preocupação por esse lado, proteger as emoções dessa pessoa, para que essa pessoa consiga ser quem ela quiser ser, mas que ela chegue lá com a sua saúde emocional protegida. Que ela realmente consiga usufruir da vida de uma forma mais leve. Que ela consiga estar bela e linda como ela realmente é, mas sem um peso, sem um fardo nas costas do que o outro está pensando sobre o cabelo dela, sobre a cor do batom dela, sobre a unha dela. O que ele está pensando é dele, o pensamento é dele. Agora a escolha sua de pintar a unha dessa é sua. Cortar o cabelo, deixar o cabelo como está, a escolha é sua. Isso faz bem para você. O que o outro pensa diz respeito a ele. E uma vez que você entende, a vida fica mais leve.
E assim, a gente não percebe o quanto a vida pode ser melhor até que a gente experimenta. Por exemplo, um Uhum. exemplo fútil. Eu cresci ouvindo que cabelo grande é sinônimo de feminilidade, de mulher bonita, que o charme, o cabelo é a moldura do rosto e que a mulher tem que ter cabelo comprido porque é feminino. Então eu sempre achei bonito o cabelo curto, mas as minhas crenças diziam que não, que tipo, eu sou baixinha, se eu cortar o cabelo não vai ficar legal. Ou então, tipo, cabelo é feminino, eu tenho que ter um cabelão. Então, assim, às vezes eu não tava feliz, o cabelo tava ali, eu queria mudar e eu ficava, não sei. Eu achava que isso era meu. Eu não gosto de cabelo curto. Mas não é. Então, assim, às vezes a gente é ensinado, e eu não tô falando por maldade, assim, não é que alguém te ensinou errado. É que às vezes você não questiona o que você realmente quer fazer, porque você tem crenças e bloqueios que você não entende de onde vieram, para você é assim, ponto, é o seu gosto. Mas não é. Então, assim, quando eu me permiti uma coisa simples, por exemplo, foi cortar o meu cabelo mais curto. Agora já cresceu, né? Mas Uhum. então, assim, quando eu me permiti isso, foi um dos exercícios em que eu me percebi, meu Deus, como é bom e leve ser quem a gente quer ser, sabe? Então, tipo assim, Exatamente. é meu cabelo. Se amanhã eu quiser raspar essa cabeça, como diz o clichê, né? Tá tudo Tudo bem. bem, Então, assim, exatamente. Olha, meu então, cabelo assim, nesse momento tá curto, né? Então, assim, eu tava longo, foi cortando e cortando, e na verdade a minha intenção dele era ficar aqui, ele ficou. Daí, no último momento, a pessoa cortou um pouco mais. Eu, na verdade, não gostei, mas eu saí de lá e falei, tá bom, não gostou, mas o cabelo vai crescer e tá tudo bem. Entende? Então, assim, eu olhei e falei, seria melhor se eu tivesse ficado aqui, mas por erro do percurso não aconteceu assim, tá tudo bem, esse cabelo vai crescer e eu sou maravilhosa mesmo, eu sou gostosa mesmo, eu sou inteligente mesmo. Então, assim, essa coisa de ter essa comunicação com você, uma comunicação mais flexível, mais amorosa, faz com que você viva o que é a vida de uma forma mais leve. E isso, para mim, faz toda a diferença, ter essa leveza da vida. outra coisa, Denise, que Hum. eu aprendi com o seu método. Eu não aceitava me elogiar ou que me elogiassem. Porque eu ficava constrangida. E eu achava que isso era educação. Por exemplo, eu fui educada que a modéstia, olha só, que a modéstia é de bom tom que você não fique falando por aí no que você é boa ou não. Mas ao mesmo tempo, eu valorizava tudo aquilo que era ruim. Então, se alguém falasse assim para mim, Valorizar. O nossa, Ju, ruim como você você... pode, né? O bom não. É, Ah, sim, então eu era assim. Se alguém dissesse assim para mim, nossa, Ju, mas como você foi inteligente nisso? Eu falava, nada, eu tava morrendo de cansaço, eu tava com vergonha. Então, assim, eu não me permitia dizer assim, nossa, eu fui massa, né? Você viu? Eu mereci, eu fui bom. você viu E que até trabalho hoje, para bacana mim, esse meu? e até hoje isso é um exercício. Então, eu Uhum. tenho o tempo todo que me policiar para, se você me elogiar agora, por exemplo, eu não tenho um jeito de disfarçar e dizer, Denise, é porque você não viu, eu tô com uma espinha aqui, eu tô com... Entendeu? Então, assim, a gente pensa que é normal, mas quando você toma consciência do processo, você realmente começa a viver uma liberdade que muitas vezes eu associei com a idade. Eu pensei assim, não, é, eu tô envelhecendo, então deve ser que eu tô ficando madura. Mas, na verdade, não tem a ver com a idade, porque, veja, eu entendi a autoestima como beleza. Então, o que que era autoestima para mim? Autoestima para mim era gostar de estar bonita e tal. E a autoestima, na verdade, é você conseguir olhar para você no seu pior dia, que você tá feia, porque assim, a gente tem dia que a gente tá feia e tá, né? Ok. E você se gostar naquele momento. É tipo assim, entender que você deu o melhor que você tinha e que a sua felicidade ou o seu valor não tá em ser a pessoa mais bonita ou acertar sempre. O seu valor tá na sua história, tá naquilo de bom que você oferece para as pessoas, porque eu não enxergava isso antes. Eu achava que assim, eu não me via como alguém que oferecia algo muito bom para alguém. Então, o Rafa está falando, é muito importante termos consciência das nossas qualidades, do valor que a gente gera. O Rafa sabe, quando ele me elogiava, eu ficava assim, mas é porque você não sabe, eu tenho muita dificuldade de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não vou, não. Então eu não achava que era certo. Se alguém me dissesse assim, cita algumas pessoas que você admira.
eu jamais falaria que eu me admirava. Porque, na verdade, eu não admirava, não. Eu achava que os outros, todo mundo tinha alguma coisa muito massa e eu tava ali pra plateia, sabe? Então, Uhum. conhecer esse meu lado me assustou, porque em um momento eu chorei e pensei assim, nossa, eu me trato tão mal assim, será? Tipo assim, eu não falaria isso pra uma inimiga. Tipo assim, não, você, pelo amor de Deus, como é que você teve coragem de ir lá e fazer isso e tal? Mas eu falava pra mim o tempo inteiro, E né? essa dificuldade sua, Ju, é praticamente da maioria das pessoas que passam pelo consultório comigo. A pessoa elogia o marido, o filho é tudo na vida delas, mas quando para fazer uma reflexão sobre elas, elas têm muita dificuldade. Se eu perguntar, me fale mais sobre você, a pessoa fala, como assim? As pessoas às vezes até assusta, porque a gente não aprendeu, não foi nos ensinado que a gente precisa nos valorizar, que a gente precisa amar quem a gente é. A gente precisa de amar a nossa história, o percurso da nossa história, porque são tantas conquistas que a gente tem, você com a idade que você tem. Eu amanhã vou fazer 44 anos. Quantas histórias, quantas decepções, quantos ganhos, quantos acertos que foi eu que fiz. Então, como não olhar para mim e falar para mim, ó, você é um sucesso. Você é um sucesso. Olha onde você estava, olha onde você está. E você ainda tem um percurso, e esse percurso que você está a trilhar é sucesso. Sabe? Quando você começa a falar isso para você, parece eu me sinto acolhida, acredita? Que eu às vezes eu falo assim, nossa, caramba, e quando eu passei a trabalhar isso comigo, eu realmente me emociono, sabe, Ju? Porque quando eu vejo a vida de pessoas sendo mudadas, porque eu percebi isso estudando e praticando isso comigo, isso faz um diferencial. Isso não tem preço. Não tem preço você viver de uma forma leve, sem pensar o julgamento das pessoas, sem pensar que a forma dela tratar comigo não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Entende? Porque se eu em algum momento errei, eu sou humilde o suficiente para ir atrás em quem quer que seja e pedir perdão. Porque isso não me faz menor, isso me faz grande. E pedir perdão na vida é algo que nos liberta. Porque eu realmente não quero andar com ninguém que eu esteja com problema. Porque essa pessoa vai andar comigo lado a lado e se brincar, ela dorme comigo. Eu não quero. Eu quero viver a vida de uma forma leve. Entende? Então, fazer disso uma experiência de vida é uma experiência de sucesso. Porque eu sou um sucesso. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Não tem como eu não olhar para mim e fazer isso mesmo. Ó, beijo para você, você é um sucesso, menina. Independente se você está vivendo um momento hoje, falei isso ontem na live, que não é o seu melhor momento, mas é o que você está dando conta nesse momento. Pensar diferente disso é cobrar de você. Cobrar de você o que você não está a dar conta nesse momento. Então, isso é muito belo. Quando você é mais flexível com você. Inclusive, essa flexibilidade. Se a gente aprender ela, e eu só pude ter esse entendimento um dia assistindo uma aula de neuropsicologia, quando o professor falou assim, a área mais sofisticada do cérebro. As pessoas mais flexíveis são as pessoas que realmente aprendeu. Eu falei, caramba, eu preciso aprender isso. Cara, e eu fui estudar, e eu realmente entendi. Falo isso nos meus stories, escrevo isso, né, Juliana? Assim, eu tenho flexibilidade, porque realmente isso aí, ó, é cerebral. Deixar você falar que eu empolgo, né, Juliana? Não, são duas, né? É. Porque. Então, assim, eu falo muito do que eu já percebi em mim, né? Uhum. Eu acho que. Eu falo muito isso até no meu dia a dia, assim. Às vezes tem dia que eu acordo e eu penso, nossa, eu sou muito massa, olha o que que eu fiz. E eu fiz esse negócio aqui, não, hoje eu tô. E aí o dia brilha e tudo dá muito certo. E eu penso, meu Deus, nossa, foi. Hoje eu tô bem. E aí tem dias que. Por que que eu tô falando isso? Porque nada é.
não é linear, né, Denise? É um processo que a gente vai com altos e baixos. Então, tem dia que eu acordo e simplesmente eu choro e falo, não quero mais nada, não vou fazer mais nada, não é pra mim, não dou conta, não quero, tô com, não é pra mim, não quero mais, não vejo propósito. Então, eu acho que o que eu aprendi, que realmente fez a diferença pra mim, foi entender, no meu caso, que o meu processo é esse. Vão ter dias que eu vou estar lá em cima e vão ter dias que eu vou estar lá embaixo. E graças a Deus, eu sempre tive nos meus dias que eu estava embaixo, pessoas como você, como o Rafa, né? Para me dizer, não, eu já te conheço, amanhã você tá de Você boa tá e tal. bem. Você Então, não é assim, isso, né? Você não é isso. sim. E E a aí, minha... o que que eu comecei a perceber? Que eu tinha uma obrigação que eu me colocava de perfeição que nem as pessoas queriam aquilo de mim, né? E eu não, eu achava assim que se eu não fizesse daquela maneira que estava na minha cabeça, se a coisa não acontecesse exatamente como eu tinha planejado na minha cabeça, não servia e era um fracasso. E aí eu tenho aprendido a olhar, até porque assim, a vida tem me feito olhar isso, a olhar os pequenos fracassos que antes eu considerava como fracassos, como vitórias. Por quê? Eu não vou ter nunca o controle de nada. Então, se eu passei por aquilo e eu tô de pé, foi positivo, porque eu aprendi. Então, aqui, ó, um exercício interessante é olhar para si há 3, 5 e 10 anos atrás e perceber como evoluímos. Sim, então, assim, ajude de ontem não é a mesma de hoje. Ajude 5 anos atrás, então, né? Antes as pessoas, eu já vi muita gente falar assim, eu dava tudo para voltar aos 15 anos. Eu não, eu, porque a Jude hoje, ela é mais completa e ela me faz mais feliz. Mesmo com todas as coisas que eu passei, mesmo com dores que eu não imaginava que eu passaria, como, por exemplo, a perda do meu pai, que me fez olhar para a vida de uma forma mais adulta e mais dolorida, porque até então eu não tinha vivenciado um processo de morte próxima a mim, né? Então, isso é uma das partes que me pega mais, porque é uma coisa que eu fui obrigada, não foi uma coisa que eu escolhi. Então, quando eu olho para tudo que eu já passei hoje e imagino aquela pessoa de 15 anos que pensava que tinha sonhos, sim, mas que tinha uma visão da vida mais limitada e a compreensão de tudo que eu tenho hoje, que ainda é pequena, né? Eu tenho consciência disso, eu sei que a gente ainda pode e deve evoluir, mas eu tenho uma satisfação, porque eu sei que não importa o quão ruim esteja hoje, eu sei que o dia de amanhã sempre reserva algo melhor. Porque eu tenho experiência que as coisas passam. Então, por mais desespero que talvez uma situação me apresente hoje, eu sei que passa, que nada é para sempre. Então, assim, saber que tudo passa, saber que no amanhã eu tô melhor, de um jeito ou de outro eu vou estar melhor, são coisas que vieram desse processo de autoconhecimento, com a idade também, é claro que a gente vai quebrando a cara, né? Você vê que aconteceu uma coisa, você não morreu, no outro dia a vida tá aí, e você vai, ou então, o que acontece, né? Ela te empurra. E aí você falando Então, sobre isso, Juliana, o que eu também vejo? Tá, nós mulheres, nós não precisamos de um evento, uma situação acontecer em nossas vidas para que a gente acorde num dia mal. Porque tudo no não, nosso corpo é química, nós somos dotadas de hormônio, gente. Então, se esse hormônio está desregulado ali, ó, isso é um problema. Eu vivi isso na pele. Eu tomei medicamento para depressão de julho a dezembro, enquanto eu não tinha depressão, era simplesmente um hipotiroidismo, entende? Então, e nesse momento, meu humor era outro, vontade de chorar. Então, tantas coisas que aconteciam comigo era apenas o que estava acontecendo dentro de mim. Fora estava tudo bem. e é o reflexo da forma como você cuidava de você também, Uhum. né? Que tem a ver com a saúde, que tem a ver com o cuidado com a gente mesmo, que às vezes é negligenciado, e tá tudo relacionado. Exatamente. Ok. E aí, quando você fala sobre essas suas histórias de vida, a gente tem que pensar que essas crenças que nós temos conosco, todos nós temos crença de não merecimento, a nossa história de vida, nós estamos aqui hoje
repetindo um padrão de comportamento funcional ou disfuncional. Nós aprendemos lá atrás e nós estamos nesse processo de repetir. Beleza, se nós estamos produzindo de uma forma satisfatória, positiva, tudo bem. Mas quando você olha para você e você entende que você parou por algum motivo que fizeram com você, e na maioria das vezes você nem tem noção disso, mas você é uma pessoa tímida, mas essa timidez, isso é no sentido de travar você, tem que parar e tem de ressignificar isso, tem que tomar consciência sobre isso, porque você não está a viver o seu melhor momento. Então, um método que ele vem para começar a mostrar para você que é possível você identificar essas crenças, é possível você viver a vida de uma forma mais leve. É um método, e o que é mais importante também, Ju, que eu sempre falo para você em relação a esse método, porque o método não é algo pronto. Pode ser que daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai parar e a gente vai modificar isso, porque o ser humano está nesse processo de crescimento e evolução o tempo todo. E o fato de eu utilizar ela na minha vida não é porque a minha vida é perfeita, é porque eu consigo levar a minha vida de uma forma mais leve. Samara chegou aqui. Você quer alguma coisa, né? A chave do carro. Ah, do seu carro? Esse não me tá lá debaixo do... Bem pertinho da pedra lá. Tá lançando seu método? Não, nossa, não. Então fala pro povo fazer que eu assino embaixo. Samara disse que pode falar pro povo fazer, que ela assina embaixo. Gente, eu acredito que tem que assinar mesmo, porque quem não conhece, quem não sabe, a Samara é minha filha. Ela é a pessoa que me faz ser uma pessoa melhor, né? Mas também é a pessoa que já me desafiou demais eu parar e voltar para mim, né? Por que que eu sofro? Por que que eu tento fazer isso? Então, todos nós temos pessoas do nosso lado e nós temos essa necessidade de aceitação mesmo. Não é só a Ju, não é só a Denise. Todos nós temos essa necessidade de aceitação. E é importante que as pessoas nos valorizem. Só que isso não pode tirar de nós a leveza da vida. Querer mais dessa pessoa. Porque enquanto eu não souber sobre mim, tudo que o outro vai me ofertar não será o suficiente para que eu realmente viva a vida de uma forma leve. Então, entrar em contato, tomar consciência de quem eu sou, irá me favorecer e muito no processo da vida e levar a vida de Assim, forma leve, Denise, leveza. sobre o método também, o que é importante, né? Tipo assim, é uma ferramenta, Uhum. não é algo pronto, não é um remédio. Aliás, eu não sou adepta de remédios. Então, assim, para eu tomar um remédio, e não tô dizendo que tem que ser assim, viu, gente? Mas para eu tomar, eu tenho que estar em extremo. Tipo assim, eu tô morrendo, então ok, eu tomo uma dipirona. Mas eu acho que o corpo tem condição de entender aquilo e processar, né? Mas aí é da minha cabeça. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que o método não é um remédio pronto que eu vou tomar e a minha vida vai brilhar sem problemas, né? O método é uma ferramenta para você não deixar, assim, para você continuar tendo seus problemas, mas para lidar melhor com aquilo e sofrer menos durante o processo, né? Fazer aquele processo uma coisa mais leve, que é o que acontece, assim. O problema continua vindo todo dia. E a gente vai ter sentimentos diante deles. Até porque nós somos seres humanos dotados de sentimento. Diferente disso, seríamos máquinas. E isso não é interessante. É interessante que eu tenha esse processo de conviver com as pessoas, eu coloque no lugar dessa pessoa, eu consigo sentir a dor dela, mas eu consigo saber em que momento eu posso me aproximar e em que momento eu devo me distanciar. Então, tudo isso favorece esse processo. Juliana, eu gosto muito de pensar na questão do método como um processo de autoconhecimento, que não tem como fazer um método e a pessoa não entrar em contato com quem ela realmente é. Por que ela realmente faz tudo isso? Porque para vocês terem esse método em mãos, você vai ver o quão magnífico ele é, né, Juliana? Que aqui é só pinceladas. Então, inclusive a primeira fase do processo é o autoconhecimento, é o que a gente chama de olhar para dentro, né? Uhum. Que é um momento que eu vou me perguntar e vou entrar em contato comigo, coisas bobas que a gente acha que são banais, mas que são difíceis de responder. Quando me perguntaram, por exemplo, do que você gosta? É bobo, mas tipo assim, do que você gosta? Eu fiquei, gente, do que eu gosto? Porque tudo que eu fazia ou faço na minha vida estava num piloto automático. Então eu comecei a perguntar, peraí, mas do que é que eu gosto mesmo? Onde é que eu queria estar?
Por que é que eu não tô lá? Então, de repente, eu queria fazer balé. Por que eu não tô dançando balé? Assim, um exemplo, né? Então, eu não sei qual que é o seu sonho e o que que trava, mas o meu, por exemplo, era o que que eu gostaria de... Quando eu tinha um outro emprego, mais convencional, que não era exatamente o que eu queria, o que eu faço hoje, né? E um dia eu me perguntei, teve uma menina que perguntou para mim assim, no trabalho, quem que é a Juliana? Ela era coaching. E eu tinha um preconceito com coaching, assim, do tipo, que coaching? Vai saber o quê? Vai cuida nem da vida, vai cuidar da minha. E ela me perguntou assim, quem é a Juliana? Eu achei aquilo uma palhaçada, eu fiquei... Mas, tipo assim, depois que ela saiu, eu pensei, quem é a Juliana? E ela me fez um monte de perguntas, assim, uma atrás da outra. O que que você queria? O que que você não tá onde você quer? E, assim, eu nem tô dizendo que aquele método dela era legal, mas aquilo, pela primeira vez, me fez pensar, tipo assim, gente, mas é verdade, do que é que eu gosto mesmo? Confrontou Ou será que você? as coisas... Foi um ou será que confronto. as coisas... Será que as coisas que eu tô fazendo porque eu tô tão numa locomotiva do tipo do piloto automático que eu tô achando que eu tenho que fazer isso aqui. E aí isso foi assim, claro que depois disso vieram vários processos, mas isso teve um impacto tão grande na minha vida que foi foi uma das últimas atividades de emprego, foi a última vez que eu trabalhei em uma coisa que eu não era para mim. E eu saí daquilo e eu pensei, gente, tem uma vida aí para fazer alguma coisa. Eu sempre gostei da área que eu me formei, de escrever e tudo, mas eu não acreditava naquilo, né? Mas era o que eu gostava. Então eu pensei, o que que eu gosto? Eu gosto disso, então eu vou fazer isso. E a satisfação de fazer aquilo que eu gostava impulsionou várias outras coisas, que aí foram a autoconfiança, que também é um processo, porque tem dia que você não confia em nada, mas é a segurança emocional, o prazer de ganhar dinheiro fazendo algo que eu me sentisse realmente útil, que eu pudesse imaginar assim, gente, realmente nisso aqui eu acho que eu sou bem melhor que atender alguém assim só por atender, né? Uhum. Então, a gente não tem a noção do quão grande a gente pode ser, do tamanho que sonho é uma coisa muito mais próxima do que parece. Porque a gente fala de sonhos e parece que você está falando de ilusão, de felicidade perfeita. E não é. Às vezes o seu sonho está tão possível, só precisa disso aqui, ó. Um destravamento, uma crença quebrada, de repente, igual eu, um choquezinho, assim, sabe? Então, às vezes, a gente pensar que esse sonho está mais perto e mais possível, uma ferramenta como o seu método, né? Por exemplo, assim, para mim foi o Uhum. destravamento e tal. Quando a gente dá de cara com uma ferramenta dessa e começa a praticar coisas e perceber na sua vida a diferença, porque quando alguém me falava de alguma coisa, eu falava, ai, gente, mais dessas pessoas da internet mudam vidas, transformam, não sei o quê. Então, quando você comprova na sua vida mudanças, você fala, peraí, E aí, eu não tô mais... quando você fala de sonhos, sabe, Juliana? Uma vida sem sonhos, tem até aí uma esquerda de algo, tem uma vida sem sonho, não me recordo quem, uma vida sem sonhos é como o céu sem estrela. E aí, assim, eu gosto muito desse processo de evolução. A minha vida é uma evolução. Eu disse para você que eu venho de uma família humilde. Fazer uma universidade para mim não foi fácil, mas tudo o que eu fazia, esse meu processo, foi um processo muito árduo. Mas todo ele, se você perguntar para mim, o que você não gostou de fazer? Eu não sei te responder. Porque a resposta vai ser, eu gostei de todo o trabalho. Quando eu trabalhava no SEAS e eu vendia cenoura, eu era uma das melhores vendedoras de cenoura. Cara, o trem arrochava, eu subia em cima do caminhão e fazia aquilo. E eu motivava as pessoas perto de mim. Eu era simplesmente uma estudante de psicologia, que estava trabalhando para mim fazer psicologia. Mas eu fazia aquilo com tanta vontade, porque era como se o trabalho era meu. E eu queria que aquilo crescesse, porque eu fazia parte do processo. Mas eu sabia onde eu estava, que era necessário, aquilo fazia parte do meu processo de sonho, né? Porque o meu sonho, ali naquele momento, Juliana, eu não tinha esse sonho que eu tenho hoje. O meu sonho ali era, eu preciso de ofertar algo mais para minha filha. E eu preciso de ajudar pessoas. Só que eu não sabia como que isso ia acontecer, mas era um sonho. Então, esse sonho, ele energiza a pessoa a ir
onde quer que ela queira. E eu acredito muito. O diferencial do ser humano está no que ele acredita. Então, tem uma frase também do Napoleão Hill que eu amo ela. Se você foi capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Não importa o tamanho dos seus sonhos. Se você sonhou, você é capaz de realizar. Mas é um processo, não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Então, olha só, eu me E tem formei essa em psicologia questão. há quanto tempo? Tem quanto tempo que eu lido com pessoas, que eu transformo pessoas e só nesse momento que a gente pensou em fazer um método. Então, nós estamos a começar uma nova etapa na minha vida. 44 anos. E quem recebe o presente são vocês. Um método aí para vocês. Um método para transformar a sua vida. Para que você viva a vida mais leve. Eita, Ju, nós vamos transformar Denise, tem muitas. outra coisa que eu penso assim também. Você falou de uma coisa que eu acho que faz com que a gente desista no caminho. Que é, você sabia o porquê, né, do que você estava fazendo, você queria uma vida melhor para sua Sim, filha. Então, você sabia que algumas coisas no caminho, você teria que suportar ou passar por aquilo, que é pagar o preço, né, também. sim. E a constância da coisa. E durante o processo que a gente fala de correr atrás dos sonhos e tudo, eu preciso falar isso pra mim, né? Todo dia. Porque eu sou assim. Então, desistir na hora que a coisa fica difícil, você precisa botar na cabeça que em algum momento você vai ter que. Olha, tá difícil, agora eu não vou deixar isso daqui, já fui longe demais. Eu, Juliana, não sou assim, né? Tô expondo aqui, mas é verdade. A coisa aperta, tá tudo lindo, a coisa aperta, eu falo, não quero mais, não sou obrigada, não preciso passar por aqui, que é isso, vou embora. Jogo tudo fora. No outro dia pego tudo, porque a gente tem conta para pagar, tem coisa para fazer. Então, eu me divirto com isso hoje porque eu aprendi a lidar, né? Mas isso foi e às vezes ainda é um desgaste emocional do tipo, não, eu realmente não consigo, eu não quero mais. E já fiz isso com você, inclusive, né? Durante os Sim. processos. Denise, Não, você vai olha, pensar isso. procura outra pessoa melhor, não tô pronta, não quero. Uhum, E no outro dia, Denise, vamos continuar então? Então, uhum. assim, é uma coisa que eu aprendi a lidar, que é uma característica minha, e eu entendi também, dentro do processo de autoconhecimento, que eu sou assim. Ô, Juliana, Então, isso significa. eu preciso de contar para você quando não acho nada difícil. Não acho nada difícil. Eu creio, pela minha vivência, tem trabalhos que ele é cansativo, mas difícil não. Porque É para o mim, peso. o peso, é o peso, sabe? Eu estava conversando isso com uma pessoa essa semana. Não, não, eu digo assim, é o preço, né? É Que o você preço. sabe. Isso. Porque se eu começar a pensar que isso é muito pesado, isso é muito difícil, sou eu que estou a colocar o peso e o fardo nos meus ombros. Entende? Beleza, então vamos pensar no meu exemplo do SEASA. Eu estudava em Goiânia, eu saía de casa para mim estudar 5h15, 6h15, acho que era 5h15, algo assim. Então é porque passava de uma universidade para outra, ônibus universitário é assim, né? Então eu saía de Goianápolis, eu ia para Goiânia, daí eu saía de Goiânia, eu chegava em casa 00h15. Eu tinha que estar no SEASA, eu tinha que estar no SEASA às 5 horas da manhã, de segunda a sexta. Então eu saía de casa 4h15, o meu irmão me pegava em casa. Então eu tinha que levantar às 4 no máximo. Então eu dormia de 00h15 às 4. E isso não foram durante 5 dias, foram 5 anos. Quantas vezes a minha filha ela acordava e me acompanhava até o portão quando ela me via partindo pelo trabalho. Detalhe, isso era de segunda a sexta, porque no sábado eu tinha que estar no SEASA 2, 3 horas da manhã no máximo. Juliana, tinha dia que eu queria que o ônibus me deixasse lá, que eu dormia debaixo da mesa, se fosse o caso. Porque era muito cansativo. Imagina você dormir todos os dias, de 00h às 4 da manhã. Quando chegava no sábado, eu tinha que dormir de 00h15 até 2. Que 2 eu tinha que estar lá, então quase não dormia. Cara, só que a gente chegava em casa cedo, graças a Deus, no sábado. A gente chegava em casa tipo 9, 10 horas. Tinha dia que a minha mãe ia me chamar para mim almoçar, eu ficava muito brava, que eu não queria almoçar, eu queria dormir. Entende? Então, aquilo era um processo. Mas eu nunca entendi nada como algo difícil.
difícil, porque esse entendimento que a vida ela é difícil, nada mais é do que você colocar nos seus ombros um fardo. Então, para mim, a forma de você pensar, o jeito de você pensar, vai influenciar muito na percepção que você tem. Então, a vida não é para ser pensada e ser considerada e ser vivida, sim, de uma forma difícil. Tem dias que é mais cansativo, tem trabalho que é mais cansativo. Mas o que eu faço com o cansaço? Eu descanso. Para isso, a gente tem os finais de semana para descansar. Então, até a forma de eu interpretar a vida faz com que eu viva a vida de um jeito mais leve. Porque sou eu que estou a colocar um fardo sobre os meus ombros. Faz sentido isso para você? Hoje faz. Hoje faz. Né? Mas amanhã eu não sei, durante a Perfeito. dificuldade. Porque é o que eu tô falando, eu tô sendo sincera, é um Sim. exercício. Ok. Então, é o que eu falo. Às vezes faz todo sentido quando eu assisto alguma coisa de alguém que eu admiro e eu falo, meu Deus, a partir de hoje eu vou ser assim. Amanhã eu acordo 5 horas da manhã e começo uma vida nova. Então, o que faz sentido para mim hoje, né, de fato, é a maneira realista que eu aprendi no seu método de ver a minha vida e o que funciona, né? Então, o que eu aprendi? Que é o que você falou, sim, que eu preciso enxergar as coisas de uma maneira positiva, até porque eu acredito na energia do pensamento, da palavra, e eu sei que eu vou criar uma realidade para mim condicionada nisso. Mas faz sentido para mim também aceitar os dias em que eu não vou estar nada bem, que eu vou estar achando aquilo uma droga, e tudo bem. E amanhã eu vou achar que é a melhor vida que tem para ser vivida e vou falar, eu não troco a minha vida pela vida de ninguém. Mas é um processo. E nesse momento, essa aceitação, o que você precisa de ter dentro de você? Para mim, algo que eu não abro mão jamais é a minha paz e a minha felicidade. Então, haja o que houver, eu não desisto da minha felicidade. Entende? Então, como é que é essa coisa de não desistir da minha felicidade? Cara, não importa se eu namorei alguém aqui agora e dei o melhor para essa pessoa e daqui a amanhã essa pessoa fala que não me quer mais. O problema é dele, ele está perdendo uma pessoa maravilhosa. Porque outra pessoa melhor vai aparecer. Entende? Não importa se eu, enquanto mãe, ofertei o que eu tenho de melhor para essa filha e ela não vai entender isso. O problema é dela, porque eu fiz o que eu acredito que eu preciso de fazer. Entende? Então, e aí eu olho para mim e falo, eu não vou desistir. Eu não abro mão da minha felicidade. Haja o que houver. E aí já é um processo, Denise, de maturidade, assim, tipo, que eu entendo como um nível que eu quero chegar, que eu ainda não tô, mas, né, tipo assim, eu dei o meu melhor e tudo bem se ela não me der, porque eu não sou assim, né? Eu falo, mas o que é isso? Eu fiz tudo que eu podia, como assim? Não vai me amar por quê, né? Então, mas eu acredito que tomar consciência de como a gente é o primeiro passo, né? O autoconhecimento. O resto vai vir com fé em Deus, com exercício, com maturidade, né? Porque a gente também não pode ficar o resto da vida repetindo os mesmos erros. E eu acredito muito nisso, assim. Errar tá ok, tá massa, mas repetir aquilo de novo e de novo, né, condiciona a gente a uma vida infeliz. Então... E aí, você sabe qual que é, para mim, um dos maiores desafios do ser humano, que é difícil ele sobressair isso, é quando ele entende o que ele perde para ele. Paz, perder para você no jogo da vida, aonde você perde para você a sua felicidade, onde você perde para você os seus sonhos. O jogo da vida, ele é jogado com você. Então, aí nesse momento onde você entende o que você perde é para você, é como você dá um atestado. Sabe aquele carinho que vai pá na sua cara assim, incompetente? E isso fica registrado para você no seu inconsciente. Aí você vai vivendo uma vida de um processo assim pesado. Porque foi você que atestou isso para você. No fundo, a gente sabe. E aí a gente começa a desenvolver tantos mecanismos de defesa. A gente desenvolve aí uma ansiedade, a gente desenvolve aí uma depressão, a gente vai desenvolvendo tantas coisas, porque na verdade a gente está no jogo da vida, a gente está perdendo para a gente porque tinha algo que eu tinha que fazer para mim e eu não fiz. E aí eu começo aquela historinha de mimimi, de culpar culpar o tempo, culpar a família. Mas na verdade o jogo da vida ele é jogado só com você, não tem como você jogar
o jogo é individual. Aí é difícil Sim. perder. Uma vez eu li uma frase, que eu não vou lembrar de quem é, ou se é da internet, mas falava assim, fugir para onde, se tudo mora dentro. Se tudo mora E dentro. aí fez muito sentido para mim, Uhum. porque assim, às vezes a gente fantasia que os problemas são assim, por exemplo, quando eu pagar a minha dívida, aí eu vou ser bem feliz. Quando eu botar silicone, eu vou ser feliz. Quando eu, sei lá, quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, quando eu estiver lá em Maldivas, né, brilhando nos stories, aí eu vou estar feliz, né? E às vezes você alcança aquilo e aí você se dá conta de que a felicidade não veio. E aí você pensa, Porque ela não está mas não dentro era de isso, você. mas não era isso que eu precisava, tipo assim, de repente, eu não sei se, né, assim, Uhum. tô brincando, mas de repente você chega em Maldivas e você vai ver que não era aquilo que você precisava para ser feliz, porque tudo mora dentro. Então, claro que eu não fui até Maldivas e falei, ó, continuo mal, mas tem Mas, Ju, pequenas coisas que você isso que você quis isso que muito. você está dizendo faz muito sentido. Quantas pessoas elas precisam de estar consumindo para que ela se sinta alguma coisa? Porque esse sentimento ela está buscando o externo. E, na verdade, o externo ele é só para mostrar um pouco da beleza que tem no externo, mas a beleza da beleza, ela mora dentro de você. Porque é o seu amor próprio. Não tem como eu valorizar o externo se dentro de mim não está valorizado. Então precisa de sair de dentro para que eu realmente valorize o que tem no externo. Porque aí você vai ter um monte de coisa, mas você vai simplesmente ter, mas você nunca vai ser uma pessoa realmente leve. Sim. E é por isso que e por isso que a felicidade, ela é tão subjetiva. E daí você vê gente completamente ferrada na vida, transbordando alegria, e você vê gente que, aos olhos materiais, ou sei lá, enfim, você vê gente que tem tudo, na sua opinião, para ser muito feliz e não está feliz. Então, assim, tem muito a ver com aquilo que preenche, com aquilo que realmente é de valor, né? Com Uhum. aquilo que completa a gente na essência enquanto ser humano, que é o que a gente de fato veio fazer aqui. Então, né, tipo, fazer sentido na vida de alguém, e para isso você precisa primeiro ter a sua vida fazendo sentido para você. E aí você começa a perceber que, por exemplo, a vida é um pouco mais simples do que você pensa. Então, você deixa claro que a gente ainda faz planos e sonhos e é ótimo. Mas você deixa de condicionar a sua felicidade a eventos que assim, são complementos. Se você estiver super bem, o dia nasceu e você está feliz. Se você estiver mal, você vai ter tudo que você puder conquistar e você vai ficar procurando problema, porque você está procurando um meio de externalizar aquela dor, aquela crença, aquele bloqueio, aquilo que você não resolveu, né? Uhum. Então, acho que você pode até falar melhor disso que eu, né? Para não falar Sim. besteira aqui. E aí Mas eu vou fazer uma cuidar desse. pequena correção, mas é um pequeno que vai mudar totalmente o contexto. A vida é muito mais simples. Os problemas que nós temos, ele é solucionado com as respostas mais simples. E a gente fica arrumando muitos problemas. Porque quando nós estamos a falar sobre o amor próprio, quando nós estamos a falar sobre valorizar o outro, nós estamos falando sobre perdoar o outro, nós estamos falando de coisas simples. Que não, e no final, a gente faz um emaranhado disso e a gente fica tentando achar a ponta. Porque, na verdade, nós estamos simplesmente movimentando esse rolo, ele está aumentando ali. Mas os problemas que nós temos hoje, eles, se você for parar e se você tratar você de uma forma honesta, você vai entender que os seus problemas são muito menores do que você está a criar mentalmente. E sabe quando que a gente tem uma visão disso, Denise? Quando você está diante da morte. Porque aí nada, porque assim, nada, aí, assim, tudo fica muito simples. E aí as coisas começam a passar pela sua, assim, eu tô dizendo assim, da minha experiência, né, diante da perda de um ente querido. Então tudo começa a ficar muito simples. E aí todas as coisas que eram importantes, e é assim para muita gente. Por exemplo, às vezes a família não se reúne, né? Agora não, porque tem pandemia, mas assim, em tempos normais. Mas num dia que acontece uma fatalidade, estão todos no velório.
e aí falta trabalho, falta... Então, Aham. assim, ali você percebe a finitude de tudo, assim, tipo, que tudo é muito menor, as coisas, os problemas corriqueiros são menores e têm uma importância mínima diante da grandiosidade que você podia ter vivido, de tudo que você podia ter feito, falado, perdoado, amado, né? Então a gente tem uma pequena amostra disso quando a gente está diante da morte, por exemplo, do fim de tudo, quando você não tem mais como. Um dos exercícios também, Juliana, para que se tenha uma inteligência emocional, um dos exercícios que funciona muito para manter a sua inteligência emocional é desapego. Eu tenho esse exercício comigo diariamente. Juliana, tipo assim, eu vou viajar. Agora eu tô aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu tenho aquele monte de coisa no meu guarda-roupa, mas eu só posso levar uma mala de 23 quilos. Ou às vezes, lembra de vez em quando eu trago um monte de coisa para as pessoas, nem é de 23 quilos, eu dou uma mala ali de 10 quilos de mão. Eu olho assim e falo assim, mas na verdade eu nem preciso disso tudo mesmo, acredita? Eu teve um dia que eu E é estava um mudando da minha exercício, né? casa Porque para a casa da minha mãe, eu achei tão interessante o dia que eu tive essa reflexão comigo. Eu estava mudando da casa da minha mãe, então eu deixei minhas coisas tudo lá, né? Aliás, eu saí da minha casa, porque eu moro perto da minha mãe, falei, eu vou ficar na casa da minha mãe, vou cuidar dela e tal. Daí eu peguei algumas coisas, e aí eu gosto muito de vasilha, de casa, de decoração, eu sou apaixonada. Eu olhei naquilo tudo e não tinha importância para mim. Aí eu falei, caramba, Denise, quanta evolução. Sabe, você olhar para aquilo e você entender que aquilo realmente não tem importância, você fecha a porta e você vai embora. Agora, nesse momento que eu estou amanhã, né, gente? 44 anos, assim, no novo ciclo da minha vida. Alguém perguntar para mim, o seu carro? Faz, eu quero saber de carro. O que eu quero saber é de viver o meu momento e viver bem a sua casa. Eu quero saber de casa. Então, eu vivo esse exercício de desapego. Ah, mas isso é profissão. Minha profissão ela vai comigo o tempo inteiro, porque assim, o conhecimento ele vai comigo. Nos Estados Unidos, seja o que quer que seja, os meus valores vai comigo. Eu posso não levar os meus livros, mas aquele conhecimento que está aqui, ele vai ficar. Então, esse exercício de desapego, ele também vai ajudar você nesse seu processo de levar a vida com mais leveza. Juliana, a gente tem que parar, tá, baby? A gente vai que vai, né? É porque, na verdade, Juliana, como eu disse que amanhã é meu nível, então tem jantar hoje, tem jantar amanhã e tal e tal. Então, a gente continua próximo não, outro dia. deixa um convite para quem quiser te conhecer, porque o seu Uhum. método, né, que você está lançando, eu realmente acredito que pode ajudar bastante gente. Eu acho que para mim foi e é fundamental. Então, para quem quer conhecer, gente, é Denise Godoy, né? Denise Godoy PC no Instagram. E vale muito a pena para fazer uma experiência de autoconhecimento, de, sei lá, de mudança de vida, de transformação. Eu acho que a gente está sempre aprendendo. Não espere algo pronto, mas espere uma jornada de conhecimento e Oh, de autoaceitação, né? E não é fácil, mas vale muito a pena e é diário, né? Não vou dizer que eu tô pronta, tô longe disso, tô cheia de falhas aí, e eu mas já faço falar um sobre as desafio, falhas já é o sabe? primeiro indício de que funciona, sabia, Denise? Porque você assumir coisas que antes você nem sabia que tinha e falar disso com uma segurança de que tô crescendo, Sim. eu acho que é um dos principais indícios que tá tendo evolução. Então é Uhum. isso aí, para quem quiser conhecer o seu método, eu super indico e obrigada por ter falado. E vai comemorar esse Juliana. aniversário. Muitíssimo obrigada a vocês que esteve aí, Juliana. A dona Maria lá em cima falou e eu acabei não falando. Ela disse que com aparecer na vida dela, a vida dela também se tornou mais fácil. Muitíssimo obrigada a vocês, que vocês me deram a oportunidade de um dia conhecer a história de vocês, saber das suas dores, saber dos seus sonhos. E isso não tem preço. Eu ajudar vocês e olhar para a vida de tantas pessoas e entender que realmente eu fiz um marco. Tem um marco meu ali na história daquelas pessoas. Pessoas que passaram-se o tempo, eu já não tenho mais contato com essas pessoas, mas essas pessoas falam para mim, olha, sempre que eu lembro de você, eu tenho uma verdadeira gratidão. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada pessoa que eu já contribuí e por aquelas que ainda vão chegar e que eu tenho certeza que vamos contribuir muito. Amém. Olha, vai estar na bio as informações, isso mesmo, vai estar. Mas a gente
Ainda está em construção, tem alguns detalhes, mas vai estar. Sim. A Josi disse assim que quando você some, tá preparando coisas poderosas. Ó, Exatamente. Sou dessas. Gente, ó, muitíssimo obrigada a vocês. Bye, bye. Juliana, muito obrigada pelo seu tempo. Gratidão por tudo que você tem me ajudado, contribuído para o meu crescimento. Porque é assim, aí você cresce de lá, eu cresço de cá. E assim a gente vai dando as mãos e vai fazendo como se fosse uma corrente. E a gente vai levando pessoas que queiram ser pessoas melhores. Eu acredito que é sempre possível, porque nós temos o sopro de vida. Acredito demais. Fica com Deus, Denise. Aproveita esse aniversário, vai jantar, então. Luiz, quando começa? Para os próximos 45 a 60 dias, a gente já vai começar a divulgação intensa aí. Precisamos de vocês. Ok? Muitíssimo obrigada. Te desejo toda a felicidade. Josi, eu recebo toda a felicidade. Vamos comigo nessa caravana que eu quero levar muita gente comigo. Beijos. E eu continuo conversando. Bye, bye, gente. Tchau, Denise. Fica Tchau. com Deus. Com Deus também. Vou fechar e vou deixar salvo.